Em 1970, por convite da reitora da Universidade Mackenzie, na época, que era a doutora Esther de Figueiredo Ferraz, eu assumi a coordenadoria dos laboratórios daquela universidade. Esse período coincidiu com o recebimento de vários equipamentos que vieram para o Brasil através de um convênio famoso chamado Convênio MEC-RDA, ou seja, o convênio do Ministério da Educação com as indústrias produtoras de instrumentos científicos da República Democrática Alemã, a antiga Alemanha Oriental. Aliás, diga-se de passagem, nesse convênio vieram praticamente a maioria dos planetários instalados no Brasil. Bem, houve então depois um retorno meu para a astronomia, que foi no ano de 1971, quando recebi um telefonema inesperado do Dr. Giorgio Ernesto Oscari Giacalia, que era o diretor do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. E o convite era para que ajudasse a constituir o Departamento de Astronomia desse instituto, que nós chamamos IAG-USP. Obviamente, aceitei o convite com grande entusiasmo e então comecei a minha carreira na Universidade de São Paulo. O departamento era incipiente. Eu fiz o meu mestrado ainda, já pertencendo à Universidade de São Paulo, no antigo CRAN, onde defendi um mestrado na área de física solar, ou física das erupções solares. Já na USP, em 1976, defendi uma tese de doutorado sobre física de cometas. E isso deu início às minhas atividades na Universidade de São Paulo, na área chamada de Astrofísica do Sistema Solar. Esse grupo se constituiu dentro do Departamento de Astronomia do IAG-USP e eu liderei esse grupo até me aposentar. Nesse grupo de Astrofísica do Sistema Solar, o nosso foco era o estudo da física solar, o estudo das erupções solares, o estudo das inhomogeneidades da atmosfera solar, e para isso a teoria que embasava as análises, as interpretações dos fenômenos que eram observados era o que se chama a magnetohidrodinâmica, MHD, que é um ramo da física que estuda a interação de fluidos condutores, eletricamente condutores, a interação desses fluidos com o campo magnético. Afinal, na astrofísica, esse tipo de interação acontece de forma bastante universal. Além disso, a minha tese sobre cometas de doutorado, aliás, a primeira tese defendida no Instituto Astronômico e Geofísico de doutorado, teve esse tema em função do aparecimento, na época, de um cometa que ficou famoso, chamado cometa Kohoutek. O trabalho que foi desenvolvido depois foi baseado principalmente em observações fotográficas de cometas, e desses estudos se fazia interpretação a respeito da produção da coma ou da cabeleira dos cometas, da produção da cauda. E aproveitando ainda a teoria magnetohidrodinâmica, nós fazíamos a interpretação dos fenômenos da cauda do cometa, da cauda gasosa, que é uma cauda onde os fenômenos magnetohidrodinâmicos acontecem. Especificamente, os fenômenos chamados de ruptura da cauda, quer dizer, parte da cauda gasosa
de repente se rompe por um efeito da interação da cauda do cometa com o campo magnético do vento solar. Além disso, eu tive a oportunidade também de trabalhar na astronomia de infravermelho, inclusive liderando um grupo de pesquisa que fez observações no Observatório de Valinhos, perto de São Paulo, onde estava o observatório do IAG-USP, para fazer observações de fontes emissoras do infravermelho da região do plano galáctico que é acessível do hemisfério sul. Na verdade, foi um levantamento pioneiro, feito em colaboração com astrônomos do Observatório de Paris e Meudon, né, e que resultou no primeiro catálogo de fontes de infravermelho. Logo depois, foram feitos outros levantamentos muito mais completos e mais precisos, com o satélite AIRAS, que vasculhou vasculhou realmente todo o céu, né, em vários comprimentos de onda. Esse mesmo trabalho deu uma oportunidade para o desenvolvimento de instrumentos para o infravermelho, de maneira que o desenvolvimento instrumental foi também uma área na qual eu trabalhei. Obviamente com grandes dificuldades devido aos poucos recursos técnicos de que se dispunha naquele tempo, pela dependência de itens que são cruciais, como os detetores que captam a radiação infravermelha, que tinham que ser importados, e os processos de importação eram extremamente demorados e burocráticos. Bem, foi mais ou menos nessas áreas que trabalhei no Departamento de Astronomia do IAG-USP e, além da pesquisa, obviamente havia o trabalho do ensino e eu procurava dedicar esforço e tempos aproximadamente iguais aos 3 tipos de atividades a que o docente, em princípio, deve se dedicar, que é a pesquisa, o ensino e a prestação de serviço à comunidade, de maneira que, tendo falado das pesquisas, devo falar agora do ensino, que era fundamentalmente o ensino na área de pós-graduação, o ensino de graduação, que no meu caso e no caso do grupo que eu liderava, esse grupo era responsável pelas disciplinas ligadas ao sistema solar.